Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Silvia Cardoso. Eu gostaria de mandar um alô especial para todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui representando todos os professores da rede. Gostaria de mandar um beijo e um abraço para os meus colegas professores da EREM Pintor Manuel Bandeira. E lógico que também eu vou mandar um beijo e um abraço para todos os alunos do Pintor Manuel Bandeira. E um beijo especial para minha filha Marina. A minha disciplina é Ciências, né? O pessoal do 9º ano, ontem, assistiu uma aula sobre o Sistema Solar e todos os seus componentes. Hoje a gente vai fazer um aprofundamento nesse tema. Então, quero convidar vocês a estudar o tema da aula de hoje, que é a nossa galáxia e o universo. Então, vamos lá. Eu gostaria de iniciar fazendo algo diferente. Fazendo uma homenagem para um grande pernambucano, e um grande nordestino, que é o nosso famoso rei do Baião, né? Que é Luiz Gonzaga. Vamos ver aqui na tela. Pronto. Então, gente, olha aqui. O nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, ele compôs o seguinte verso. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. E você, qual foi a última vez que você olhou para o céu? Você viu como ele estava lindo? O céu, ele inspirou a vida de muitos artistas, cantores, poetas, escritores, né? Um pintor também muito importante. Olha aqui a tela de Van Gogh, Noite Estrelada. Então o céu, ele sempre causou muito fascínio e encanto nas pessoas. E para a ciência não seria diferente, né? A gente vai ver aqui no slide algumas dessas questões que são tão importantes sobre o céu para a ciência. Pronto, agora, desculpa aí, gente, problemas técnicos, tá? A primeira vez que eu tô aqui ao vivo, então teve uns probleminhas aqui, na passagem do... Ok. Agradecer aqui a produção pela orientação técnica, tá? Então, veja lá, vamos lá. Então, como eu estava falando, o céu, ele sempre foi um motivo de fascínio e curiosidade para o ser humano. Nós temos aqui nessa imagem uma pessoa olhando para uma noite estrelada e essa pessoa está se fazendo várias perguntas, né? Vamos ver algumas dessas perguntas. A pergunta número 1, o que são as estrelas? 2, quantas estrelas no céu? E aí, você já tentou contar quantas estrelas existem no céu? Eu, quando era criança, eu me deitava e ficava tentando contar o número de estrelas no céu. Será que isso é possível? Outra pergunta, como as estrelas produzem luz? A pergunta número 4, como algumas estrelas, né, ou por que algumas estrelas brilham mais do que outras? 5, por que existem estrelas com cores diferentes? Então, assim, a gente pode fazer muitas perguntas sobre o universo, e isso aqui é algumas das perguntas possíveis. Por que eu coloquei esse slide? É importante salientar para vocês que a pergunta é o primeiro passo para fazer ciência. Olha aqui, ó. Você sabia que observar e questionar são os primeiros passos para a gente fazer ciência? Então, vamos voltar aqui um pouquinho no slide anterior. Quando eu faço as perguntas na ciência, tem algumas palavrinhas que são consideradas palavras mágicas. Olha aqui, ó. O que, quantas, como, porquê. Essas 4 palavras são palavras mágicas para a ciência. Então, a gente deve observar os fenômenos naturais, né? E usar sempre essas palavras, que a gente está mais acostumado na nossa infância a perguntar mais, né? Por que o céu azul? O que é isso? O que é aquilo? Né? E a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo essa curiosidade. Então, é muito importante para a ciência, para se fazer ciência, manter alimentado esse espírito de curiosidade. Então, observar e questionar são passos importantes para a ciência. Aí você vai dizer, professora, e depois de fazer questionamentos, o que é que eu posso fazer? A gente vai buscar, obviamente, as respostas, né? E a busca por respostas, foi através da busca por respostas
que o ser humano se impulsionou a desenvolver a ciência, especialmente a ciência que a gente chama de astronomia, que é a ciência que vai estudar os astros e o universo. Ela busca entender, ela busca respostas para explicar os fenômenos que acontecem lá no céu. Beleza até aí, gente? Já que a gente está falando de ciência, está falando de astronomia, que é uma das ciências mais antigas da humanidade, é importante a gente citar o nome também de alguns cientistas importantes que desenvolveram e que trouxeram contribuições importantes para essa área. Então, o próximo slide é uma proposta que a gente vai fazer aqui, que eu criei para vocês, um Big Brother da ciência. Eu criei aqui um Big Brother Ciência. Eu tenho aqui na casa desse Big Brother 3 cientistas importantíssimos: o Galileu, o Isaac Newton, o Albert Einstein, certo? Mas tem outro coleguinha aqui que está na casa que eu acho que vocês devem conhecer. É o senhor Mr. Fake News. Vocês já ouviram falar, gente? Bom, então hoje na casa do Big Brother Ciência, um desses 4 serão eliminados, certo? Então pergunto a vocês, quem será o eliminado no paredão da astronomia de hoje? Será que você vai votar em Galileu, Isaac Newton, Albert Einstein ou em Mr. Ciência? Vocês podem ir mandando aí para o WhatsApp em quem você votaria para eliminar aí da casa do Big Brother Ciência. Manda para o WhatsApp aí quem é que você iria eliminar. Mas antes disso, vamos imaginar que a gente está na casa do Big Brother e que eles vão para o confessionário explicar por que eles devem ficar na casa, tá? Então eu vou chamar primeiro o senhor Galileu para o confessionário explicar para vocês por que ele deve ficar na casa. Então Galileu vai chegar e vai dizer: bom, eu acho que eu devo ficar na casa porque eu fui a pessoa que desenvolveu o primeiro telescópio. Se não fosse eu, vocês não teriam essas belíssimas imagens do universo e ninguém saberia tudo o que saberia hoje. Então, por esse motivo, eu acho que eu devo ficar na casa. Beleza, né? Vamos para o próximo candidato agora. O próximo candidato é o Isaac Newton. Isaac Newton, vamos para o confessionário. E aí, por que você acha que você deve ficar na casa hoje? A Isaac Newton: bom, eu desenvolvi várias leis, conhecidas como as leis de Newton. Essas leis, elas explicam o movimento dos corpos, como, por exemplo, os movimentos relacionados à força de gravidade. Então, por esse motivo, eu acho que eu devo ficar na casa. Beleza, obrigada. Vamos chamar o próximo candidato para o confessionário, o senhor Albert Einstein. Aposto que vocês conhecem, não é possível que vocês não conheçam. Esse cara é famosíssimo da ciência, né? Lembra daquela forma E igual a M vezes C ao quadrado? Pronto, foi ele que fez. Vamos chamar ele de confessionário, ver o que ele vai dizer, né? Então, senhor Albert Einstein, por que o senhor acha que deve ficar na casa do Big Brother? Ah, eu devo ficar na casa porque eu desenvolvi a teoria da relatividade e sem isso não tinha como entender a relação tempo e espaço no universo. Então, por esse motivo, eu acho que eu devo ficar na casa do Big Brother. Beleza. Para finalizar, vamos chamar agora o senhor Mr. Fake News. Senhor Mr. Fake News, por que o senhor acha que o senhor deve ficar na casa do Big Brother? Eu acho que eu devo ficar na casa... Eita, voltando aqui, desculpa. Big Brother. Senhor Mr. Fake News, por que o senhor acha que deve ficar na casa do Big Brother? Eu quero ficar na casa do Big Brother porque eu estudei muito astronomia, assisti vários vídeos no YouTube, recebi várias mensagens no WhatsApp, falando que o homem não foi na Lua. Tudo isso aí foi conspiração dos Estados Unidos para enganar a população. Foi tudo fingimento, né? Então, eu tenho estudado muito, eu sou autodidata. Então, por isso que eu acho que eu devo ficar na casa. E aí, galera? E agora? Em quem é que você votaria para eliminar na casa? Será que se você eliminar o Galileu, a gente vai continuar evoluindo na ciência? Acho que não, né? Então, vamos ver o resultado da votação de hoje. Vamos ver quem foi o eliminado na casa do Big Brother Ciência. E o eliminado com 100% dos votos foi o Mr. Fake News. Parabéns para vocês aí que votaram no Mr. Fake News, né? Com certeza. Essa aí seria a única resposta possível.
Porque se você eliminasse um desses três aqui, a gente nunca saberia o que a gente sabe hoje sobre o universo. Então é importante que tudo que você vai estudar sobre ciência, você lembre que a ciência ela tem uma história. E toda essa história foi construída por pessoas que estudaram muito, desenvolveram ciência a partir daquelas perguntas que a gente viu no início, né? Eles buscaram respostas para essas perguntas, criaram hipóteses e testaram hipóteses, fizeram experimentos, cálculos matemáticos, tudo para chegar à explicação e ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, obviamente que a gente não pode negar o conhecimento construído pela ciência, a história da ciência. É importante que a gente sempre lembre disso. O conhecimento que está no livro é um conhecimento que foi produzido pela ciência, não caiu no livro de paraquedas, tá, gente? Então, assim, sempre que você receber alguma mensagem no WhatsApp ou estiver assistindo um vídeo no Facebook ou no YouTube, não confie em qualquer tipo de informação. Você tem que ver se aquela informação é informação confiável, se é informação de um artigo científico, de um site de uma universidade, de um livro de alguém que tem uma formação acadêmica. Então é importante que você valorize e utilize fontes de informações confiáveis, né? Porque a gente deve sempre se fazer essa questão. Sempre que alguém nega a ciência, o conhecimento construído pela ciência, a gente deve se fazer essa questão aqui, ó. Se questione aí comigo. A quem interessa atacar a ciência? E por quê? Eu não vou responder nada. Vocês peguem essa pergunta, coloquem ela no Google e dá uma pesquisada. Dá uma olhadinha por que existe esse movimento, as pessoas querem negar todo o conhecimento que foi descoberto. Por exemplo, a gente sabe que a Terra é redonda, mas tem gente aí que está dizendo que a Terra é plana. Aí a pessoa vem com um vídeo, com todo um argumento para querer provar que a Terra é plana. E a gente sabe que já foi provado várias vezes na ciência, por diversos estudos, diversos cientistas, que a Terra ela é uma esfera. Não é isso? Então vamos continuar nossa aula sempre com isso em mente, com a importância do conhecimento que foi construído pela ciência. Tudo que a gente vai estudar agora sobre a nossa galáxia e o universo só foi possível porque tiveram todas essas pessoas aqui e muitas outras pessoas na história. Homens e mulheres cientistas. Aí sobre os conteúdos dentro do tema Nossa Galáxia e Universo, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre o conceito de constelação. O que quer dizer constelação? Constelação é um conjunto de estrelas aparentes. Por que aparentes? Quando eu olho para o céu, a gente vê aparentemente que as estrelas estão próximas uma das outras. Elas não necessariamente formam um grupo, mas para a gente que está aqui na Terra, aparentemente elas formam um grupo. Então a gente vai chamar isso de constelação, beleza? Então, ó, ao observar o céu, os povos antigos imaginavam figuras de animais, objetos, seres e heróis da mitologia para agrupar as estrelas. Cada grupo recebia um nome especial. Nessa imagem aqui, você vê uma pessoa olhando para o céu, cada ponto luminoso é uma estrela. As linhas são imaginárias. As pessoas que criaram os diversos povos, certo? E aí, procure aí na imagem, veja se você consegue encontrar alguma forma, algum animal, algum ser mitológico. Era isso que eles viam, né? Mas isso não era brincadeira não, era uma coisa bem séria, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos desses conjuntos de estrelas. Olha só, no hemisfério norte e no hemisfério sul, a gente tem duas visões de... No hemisfério norte, eu vou ver algumas constelações. Eu vou destacar aqui algumas importantes e mais conhecidas. Por exemplo, eu tenho aqui no centro a Ursa Menor, que é bem conhecida. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar, manda aí para o WhatsApp. O que é que você sabe sobre essa constelação, a Ursa Menor? Tem também a Ursa Maior, que está aqui bem juntinho dela. Andrômeda é outra constelação bem importante. Agora eu vou destacar aqui algumas constelações relativas aos signos dos zodíacos. Alguns que eu consegui identificar nessa imagem. Olha aqui. Ah, não, desculpa. Agora não é signo, não. Essa aqui é Órion, que é um herói da mitologia. Um caçador, tipo um caçador da mitologia. Quem é de história aí, professor de história, ajuda nesse lado aí, da mitologia grega.
Sim, aí vamos ver agora os signos do zodíaco. Tem a constelação aqui de Leão. Olha aí, ó, quem é do signo Leão, veja aqui a sua constelação aqui. Aqui do signo de Peixes. Deixa eu ver mais. Ah, ok. Então, desse lado aqui, Leão, Peixe, e assim vai, todos os signos dos zodíacos. Cada signo tem uma constelação. No hemisfério sul, que é o hemisfério onde a gente vive, né, que o Brasil está no hemisfério sul, a gente tem essa visão do céu. E aí, nessa visão, eu vou destacar aí algumas constelações mais conhecidas. Como, por exemplo, bem aqui no centro, tem uma constelação que tem um formato de uma cruz, que é o Cruzeiro do Sul. Aqui, de Escorpião, olha só aqui, ó. Parece um escorpiãozinho aí. Quem é do signo de Escorpião, olha aí sua constelação. Constelação de Virgem. E assim vai, né? Então é muito interessante esse tema. Vocês podem depois pesquisar como é a constelação de vocês, a constelação de cada signo, né? E conhecer mais sobre esse tema. Continuando aqui, eu queria destacar uma coisa bem interessante, bem importante, em relação ao estudo da astronomia pelos povos indígenas. Vocês sabiam que os povos indígenas também eram astrônomos? Eles também desenvolveram essa ciência. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que os indígenas faziam sobre astronomia. Então, tem aqui na imagem, né, algumas constelações indígenas brasileiras. Aqui, na primeira imagem, eu tenho a constelação do Homem Velho. Aparece ao leste, na segunda quinzena de dezembro, e indica o início do verão para os índios do sul. A outra constelação, que está ali no número 2, é a constelação de Ema. Aparece ao leste, na segunda quinzena de junho, e indica o início do inverno para os índios do Brasil. Muito interessante, né, gente? Esse é um tema que eu acho que é um tema muito interessante, que daria um ótimo projeto de pesquisa aí para quem quiser desenvolver na escola, para quem quiser desenvolver com seus alunos, né? Um trabalho de pesquisa na Feira de Ciência, na Feira de Conhecimento, apresentar um trabalho sobre o que os povos indígenas produziram de ciência também, né? Ó, então vou deixar aqui essa perguntinha para vocês. Que tal pesquisar mais sobre esse assunto, né? Quem tiver mais informações de constelações aí indígenas, manda aí para o nosso WhatsApp essa informação para ajudar aqui na nossa aula. Agora a gente vai falar sobre outro conceito, tá? Ah, não, continuando aqui em constelação. Então, eu gostaria de falar sobre a importância desse conceito. Para que servia as constelações? Então, aqui, primeiro, as constelações eram importantes para alimentar as crenças, as histórias, os ritos religiosos de diversos povos. Também era importantíssima para falar a verdade, né? Para orientar a direção norte, sul, leste, oeste. Naquela época não existia GPS. Hoje com GPS eu me perco, imagina naquela época para olhar pelas estrelas, hein? Era complicado, mas era justamente olhando para as constelações no céu que eles sabiam a direção norte, sul, leste, oeste. E isso foi muito importante, aqui ó, número 3, para orientar as navegações. Era pelas estrelas que eles sabiam qual era a direção que eles estavam seguindo. A outra importância, né, que a gente pode citar aqui é a questão de saber em que período era ideal para caçar, para pescar, para o plantio e para a colheita. E isso ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Também utilizava-se o conhecimento da astronomia para a definição de calendário e estações do ano e daí por diante. Hoje a astronomia ela tem uma definição universal que todos devem seguir sobre constelação. Então, a União Astronômica Internacional considera que constelação é a divisão da esfera celeste geometricamente em 88 regiões ou partes. Então, hoje, a astronomia ela considera que nós temos 88 constelações. Beleza? Até aí tudo bem, né? Deixa eu só voltar aqui o slide para ver se eu não esqueci de falar nada. Era em relação a isso aqui, em relação a essa constelação que eu queria destacar para vocês, né? Então, veja só, nessa imagem aqui, eu tenho uma constelação bem conhecida, que o pessoal geralmente chama de Três Marias.
Essa constelação, ela faz parte do cinturão de Órion, que é uma constelação, que é o nome da constelação, né? Constelação de Órion, essa região aqui que tem as Três Marias, é o cinturão de Órion. Se vocês observarem bem nessa imagem, junto dessa constelação, tem outra estrela aqui, só que essa estrela tem um brilho diferente, ela é mais alaranjado, enquanto as estrelas do cinturão de Órion, elas são mais azuladas. Então, perceba que as estrelas, elas têm brilhos e cores diferentes. Isso foi uma das perguntas que eu coloquei lá no início do nosso slide, né? Por que as estrelas têm brilhos diferentes? E por que tem cores diferentes? Aí aqui está a explicação, olha só. As estrelas, na verdade, elas estão em diferentes distâncias umas das outras. Tem algumas que estão mais próximas e outras mais distantes. Então, aquelas que estão mais próximas, elas vão brilhar mais. Aqui estão mais distantes, a gente vai ver aquele brilhozinho ali menor. Então, a distância da estrela para o observador que está aqui na Terra é que vai fazer com que o brilho dela possa ser mais intenso ou menos intenso. Em relação à cor da estrela, o que vai diferenciar a cor aqui, ó, diferentes tipos de estrela podem apresentar cores diferentes de acordo com a sua massa, a sua idade e composição. Eita, professora, então quer dizer que estrela tem idade, é? Tem. A gente vai ver daqui a pouco como é esse processo de nascimento e de morte das estrelas, tá? Mas antes disso, eu queria destacar para vocês também outro conceito bem importante dentro da astronomia, que é o conceito de ano-luz. O ano-luz é uma unidade de distância utilizado na astronomia. Um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Então, resumindo, né? Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, gente. Imagine. Então, lembre-se bem, tá? Para facilitar para vocês. Um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros. O ano-luz, ele mede a distância. Não confunda com o tempo. Bom, agora vamos olhar mais de perto para uma estrela. Se eu olhar mais de perto para uma estrela, eu vou entender como é que ela é. A gente tem aí na imagem uma estrela bem azulada, né? Bem bonita, uma imagem bem bonita, e outra bem vermelha, né? Então, o que são as estrelas? As estrelas são grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação, em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Então, preste atenção aqui que eu destaquei duas palavrinhas nesse conceito. Então, a estrela é uma grande esfera de plasma. Professora, o que é plasma? Plasma é um quarto estado da matéria. A gente conhece sólido, líquido, gasoso. O plasma é como seria o quarto estado da matéria, né? E fusão nuclear é o processo através do qual a estrela produz toda a energia que é liberada por ela, o calor e a luz, né? Então a gente vai ver agora, na próxima imagem, como é que ocorre esse processo de fusão nuclear dentro das estrelas. Então eu tenho aqui uma imagem que mostra o ciclo de vida de algumas estrelas. É importante frisar aqui, gente, que quando a gente vê o termo vida, esse termo vida aqui não está se referindo à vida biológica. A estrela não é um ser vivo. Quando eu falo aqui vida, eu estou me referindo ao tempo que essa estrela ela vai ficar brilhando, o tempo que ela vai emitir luz. Então, é isso que significa ciclo de vida na estrela. Então, eu vou falar que nasce, que morre, mas não é um ser vivo, tá? Então, vamos ver aqui algumas situações. Nessa ilustração, eu tenho 3 situações, certo? Aqui na primeira situação, eu tenho o nascimento de uma pequena estrela. Tá aqui. Na segunda estrela, já seria uma estrela média. Eu tenho o nascimento de uma estrela de tamanho médio. Já na terceira situação, eu tenho o nascimento de uma estrela grandona, né? Então, a estrela pode nascer ou pequena, ou média, ou grande. Dependendo do tamanho que essa estrela surgir,
é que vai ser ou amarela ou azul. Então, o tamanho, a quantidade de massa existente nessa estrela é que vai definir a cor dela, certo? Todas essas estrelas são formadas a partir de uma nuvem de gases e de poeira. Esses gases, eles vão se aglomerando e vai formando no núcleo da estrela uma espécie de um reator nuclear, de uma usina nuclear. E aí, ó, todas elas vão utilizar como principal combustível o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai se o hidrogênio, os vários átomos de hidrogênio vão se chocar e nesse choque alguns vão se unir, causando o processo de fusão nuclear, e é justamente nessa união é que ocorre a liberação de energia. Então aqui, ó, nessas primeiras estrelas vai ocorrer a fusão nuclear, onde o hidrogênio vai formar outro gás chamado hélio. Então durante um tempão, durante muito tempo da vida, na primeira fase, que a gente poderia comparar, se fosse uma pessoa, né, a fase da infância, uma estrela jovem, durante essa primeira fase, a estrela vai estar usando o quê? Hidrogênio, vai estar transformando hidrogênio em hélio. Então, esse processo ocorre com todas as estrelas na sua primeira fase, na sua fase jovem, só que, observe aqui, quando ela é pequena, ela vai consumindo lentamente esse hidrogênio. Quando esse hidrogênio acaba, fica só o hélio, ela se transforma numa estrela gigante vermelha. Já nessa outra estrela aqui, ela vai usando mais rápido o hidrogênio dela, vai consumindo mais rápido. Como ela é maior, ela vai consumindo mais rápido. E aí, quando ela usar todo o hidrogênio, converter tudo em hélio, e aí ela vai se transformar numa gigante vermelha também, só que aqui ela vai ter outros elementos químicos, hélio, carbono, oxigênio e por aí vai. Certo? Então, por último, a gente tem aqui aquela estrela grandona, né? Quando ela terminar de consumir todo o seu gás hélio, ela vai formar aqui uma estrela com nome bem diferente aí, não se preocupe com esse nome, tá? Eu só quero que vocês percebam que vai acontecer um processo diferente aqui, que ela vai ser composta principalmente por um elemento químico chamado de ferro. Então, o que eu quero que vocês percebam principalmente nessa imagem aqui é que quando a estrela é pequena, ela vai consumindo lentamente o seu combustível e aí ela demora mais tempo, então o tempo de vida dela é maior. Todo o processo aqui é maior. Já uma estrela de porte médio, ela dura menos tempo, ela morre logo. E aquela grandona é que dura menos tempo ainda. Tá? Continuando aqui, só para a gente finalizar aqui nesse conceito, nessa primeira situação, então, aqui ao longo de todo o processo, ela foi consumindo, foi se transformando em gigante vermelha, depois se transformou numa super gigante vermelha, e quando chega nesse ponto aqui, o que acontece? Sofre uma explosão. Ela condensa tanto elemento químico, tanta energia no seu núcleo aqui, que ela explode e forma uma nebulosa planetária. Essa nebulosa vai demorar bastante tempo para se dissipar, até sobrar apenas uma estrela bem pequenininha, chamada anã branca. Tá? Então aqui, ó, eu tenho um processo mais longo e vai finalizar com a anã branca. Uma estrela de porte médio, que ela consome mais rápido o seu combustível, o hidrogênio, ela vai consumindo, até ela chegar num processo em que ela não tem mais para onde consumir, ela não tem mais como se sustentar, então também ela sofre uma grande explosão. Essa grande explosão é conhecida como supernova. Por quê? Porque a primeira vez que se visualizou uma supernova no céu, que foi em torno de 1500, lá para o lado da China, eles nunca tinham visto essa estrela no céu. E de repente apareceu uma estrela muito brilhante, que ficava brilhando até durante o dia. E aí eles chamaram essa estrela de nova. Mas o que eles estavam vendo, na realidade, era uma estrela que já estava morrendo, já estava se acabando, né? Então tem a nova e a supernova. Então, o que é o conceito de supernova ou nova? É essa fase, esse estágio final, um dos estágios final da vida da estrela. Depois que toda a energia liberada, ela se transforma numa estrela de nêutron. E no final, aqui que é bem curioso, muita gente tem curiosidade sobre esse tema, essa estrela gigante, né?
ela, quando consome todo o seu combustível, ela também se transforma numa supernova, mas como ela é bem grandona, quando ela explode, e aí, quando ela explode, o que é que acontece? Essa explosão provoca uma força gravitacional tão forte, que toda a matéria é sugada por um buraco, que é chamado de buraco negro. Por que buraco negro? Que tem uma gravidade tão forte que suga toda a matéria, inclusive a luz. Nada escapa do buraco negro. Beleza, gente? Então é mais ou menos isso aí. Depois a gente vai ver algumas imagens no final de algumas supernovas e de buraco negro também. Aí você pode estar preocupado, né? Sim, professora, se o Sol é uma estrela, então quer dizer que o Sol vai explodir. O Sol vai acabar também. O que é que vai acontecer com a gente? A gente vai tudo morrer, é? Deve ter gente aí preocupada com isso, né? Inclusive, minha filha estava preocupada com essa história. Como é que vai ser, né? Se o Sol explodir, a gente vai morrer, vai tudo se acabar. Gente, peraí, fica calmo aí, tá certo? Pode ficar tranquilo. O Sol, ele é uma estrela pequena. Olha só, a gente tá mais ou menos aqui, ó, 5 bilhões de anos. O Sol, ele só vai se transformar numa gigante vermelha com 10 bilhões de anos. Então, tem 5 bilhões de anos para você ficar calmo aí e despreocupado, tá certo? Porque não é agora que o Sol vai explodir, vai demorar bastante tempo. E aí eu trouxe para vocês uma tirinha só para a gente relaxar aqui, só para rir um pouquinho, porque uma tirinha, ela pode cair numa prova de ciência para você interpretar, né? Então, olha só, a situação é a seguinte, tem duas estrelas conversando, né? Aí uma fala para outra, menina, você ficou sabendo quem morreu? Ela fez, quem? Betelgeuse. Mentira! Aquela estrela que morava ali em Órion. Aí outra, ela mesma, uma explosão fulminante. Aí ela fez, gente, tô plasma. E eu que pensava que ela era tão jovem. Aí a outra fez supernova. Então, eu particularmente, eu ri com essa tirinha, não sei vocês. Mas é interessante a gente também trabalhar com esse tipo de imagem, interpretação, porque isso pode cair numa prova de ciência e até de um concurso público que você vai fazer aí na área de astronomia, né? Continuando agora. Recuperando aquela pergunta inicial, será que é possível contar as estrelas? Nós temos aqui a imagem de um casal contando as estrelas no céu, né? Então, a olho nu, nós somos capazes de contar cerca de 6.000 estrelas no céu. Se a gente usar um binóculo, mesmo pequeno, ou uma luneta como a de Galileu, esse número é capaz de ultrapassar 30.000. Através de um telescópio, nós somos capazes de observar mais de 1 milhão de estrelas. E aí, quantas estrelas existem no universo? Será que é possível contar? A gente tem uma estimativa do número de estrelas no céu, tá? A gente não tem como dar o valor exato. Como é que a gente tem essa estimativa? Primeiro, a partir do conceito de galáxia. A galáxia na qual se localiza o sistema solar é a Via Láctea, né? Lembrando que esse nome Via Láctea é porque antigamente eles viam um caminho branco no céu de estrelas, né? Formando um caminho branco, e aí Via Láctea é caminho de leite. É nessa galáxia que a gente vive. Mas tem várias outras galáxias no universo e a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos primeiro entender o que é o conceito de galáxia. Galáxias são aglomerados de estrelas, planetas, gás e poeiras ligadas pela força da gravidade. Estima-se que na Via Láctea, a Via Láctea ela possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Então, por aí a gente tem uma noção, uma estimativa do número de estrelas apenas na Via Láctea, sem considerar as outras galáxias do universo, tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, que o número de estrelas em cada galáxia pode variar. E algumas galáxias chegam até trilhões de estrelas. Então é muita coisa, né, gente? Vamos ver aqui um breve resumo dos tipos de galáxias que a gente pode encontrar no universo. Então, dependendo da forma, a gente pode dizer que a galáxia ela tem uma forma de espiral, como por exemplo aqui nessa imagem, tá? Então ela forma um espiral. Tem também as galáxias com formato de espiral barrada, porque ela tem uma barra aqui no meio, ó, e daí saem os seus braços em forma de espiral. Então essa aqui é espiral barrada. Tem também
galáxias com um formato elíptico. Elíptico é aquele formato oval, né? E galáxias que têm a forma irregular, ou seja, não tem uma forma definida. E essas galáxias, elas estão localizadas no universo dentro de um grupo que a gente chama de grupo local. Junto da Via Láctea, outra grande galáxia que é vizinha a ela é a galáxia de Andrômeda, certo? Então tem Via Láctea e a sua vizinha, a galáxia de Andrômeda. Ao redor dessas grandes galáxias aqui, que fazem parte do grupo local, cada um desses pontos aqui é uma pequena galáxia que circula ali ao redor delas. A tendência é que com o tempo a Via Láctea vá puxando, por causa da força de gravidade dela, como ela tem uma maior massa, ela vai puxando as outras galáxias que são vizinhas a elas. Tá? Isso vai acontecer também com a galáxia de Andrômeda. Mas isso aí é bilhões e bilhões de anos, como a gente já sabe. Tudo no universo acontece com esse espaço-tempo muito diferente daquilo que a gente vive aqui em relação à vida humana, né? Então, o universo, gente, só para vocês terem uma noção, o universo ele contém mais de 200 bilhões de galáxias. O número de estrelas em cada galáxia pode variar. Algumas chegam a ter trilhões de estrelas, isso eu já falei no slide anterior, né? Então, resumindo tudo, onde é que a gente está localizado dentro do universo? Eu fiz aqui um resuminho para vocês que mostra, né? Aqui o planeta Terra, localizado dentro do Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado dentro da galáxia, ou da Via Láctea no caso, né? A Via Láctea faz parte de um grupo local de galáxias. Esse grupo local faz parte de um super aglomerado local. Aqui tem vários grupos de galáxias, por isso o nome super aglomerado. E tudo isso junto, vários super aglomerados, vai formar o que a gente chama de universo observável. E aí, gente, só para vocês memorizarem essa sequência, eu fiz uma comparação com o nosso endereço. Né? Se a gente fosse dar o nosso endereço cósmico, como é que seria? Então, no planeta Terra é a minha casa. O Sistema Solar seria a minha rua. A Via Láctea, o meu bairro. O grupo local de galáxias seria o nosso estado. O nosso estado está dentro de um país. E o país está dentro do mundo. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí pra gente, tá? Chegou o momento agora da gente exercitar. Ah, não. Tem mais uma coisinha que eu vou falar, desculpa aí. Então, todo esse conhecimento que a gente viu agora, ele só é possível por quê? Porque a gente tem aqui um tripé. A gente tem o desenvolvimento da ciência, que está também relacionado ao desenvolvimento da tecnologia e possibilitando a exploração do universo. Então, eu tenho o tripé: ciência, tecnologia e sociedade. O desejo da sociedade, da humanidade, é explorar o universo. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Através da ciência. Mas a ciência ela precisa de tecnologia para fazer isso. Então, uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para explorar o universo foi o telescópio, que foi Galileu que fez, né? Só que essa tecnologia ela vai evoluindo. E à medida que a tecnologia evolui, a ciência também evolui junto. Está uma alinhada à outra, uma depende da outra, estão interrelacionadas. É por isso que a gente tem que investir em ciência e tecnologia para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade, está tudo junto. Então aqui eu tenho o telescópio para observar aqui da Terra os corpos celestes. Aqui se usa lentes, então é um telescópio óptico. Já aqui ao lado eu tenho radiotelescópio, que é diferente a tecnologia dele aqui. Ele tem como se fosse uma grande antena aqui que vai captar as ondas eletromagnéticas. Os telescópios espaciais, que seria aquele telescópio que é lançado lá para a atmosfera da Terra e vai ultrapassando, né, a atmosfera da Terra e vai ficar circulando na órbita ali da Terra. Os telescópios espaciais, eles captam as imagens do universo de uma forma mais nítida porque não tem interferência da atmosfera. Então, ele consegue fotografar, consegue imagens com mais nitidez. E as sondas espaciais, que são equipamentos que podem pousar em outros corpos celestes, como por exemplo Marte. Já foram enviadas diversas sondas espaciais para explorar Marte. Numa sonda espacial tem tudo. Tem laboratório para coletar amostra
e fazer teste químico, tem câmera para tirar fotografia, tem antena para captar onda eletromagnética. Então, se a gente perceber, aqui eu tenho uma evolução tecnológica. O que eu queria destacar nesse ponto aqui, nesse slide, é que eu posso, através do estudo da ciência e da tecnologia, inovar, fazer uma inovação científica. Quem inventou para a gente o telescópio foi Galileu, mas a partir da ideia de Galileu, o ser humano ele começou a inovar, e a partir dessa ideia ele foi desenvolvendo equipamentos mais potentes e que pudessem explorar o universo cada vez mais distante. Aqui eu tenho também outra forma de exploração do universo. Os foguetes espaciais que foram muito utilizados na missão Apollo, que levou o homem até a Lua, né? Os ônibus espaciais geralmente faz uma missão na órbita da Terra, uma missão espacial, não é para ir para a Lua, funciona de forma diferente, mas isso aqui é um assunto para outra aula, para a gente discutir, tá? E a estação espacial, como é que se fosse assim, um condomínio que fica lá no universo, na órbita, né, ao redor da Terra. Esse condomínio está lá para os astronautas irem lá, passar mais tempo, fazer mais pesquisa sobre o universo, tal e tal e tal. E aí, finalizando agora o nosso conteúdo, a gente vai partir para um exercício. Eu vou botar o exercício na tela e vou dar um tempinho para a gente responder. Então, vê só, gente. Nesse exercício, é um exercício bem simples. Eu trago para vocês algumas afirmações e a gente vai pensar se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Então, vamos para a primeira aqui. O Sol é a única estrela do universo. Ah, professora, brincadeira, essa aí é muito fácil, né? Lógico que é falsa. Olha aí. Essa alternativa ela é falsa. Não tem como colocar aqui no slide o verdadeiro ou falso, mas vocês botam aí no caderno de vocês. É importante que vocês transformem o caderno de vocês, gente, no melhor amigo. Aí printa essa tela para anotar no caderno e colocar as respostas corretas, tá? Então aqui, o Sol é a única estrela do universo. Lógico que não, a gente viu que existe trilhões de estrelas no universo, né? O que é importante destacar aqui nessa afirmação é a palavra única. Toda vez que você for ler uma resposta, for analisar uma questão, quando tiverem palavras como essa, única, somente, apenas, tenha cuidado com essa afirmação, porque geralmente uma afirmação dessa é perigosa, né? Geralmente, para toda regra, tem uma exceção. Então, quando tiver única, somente, apenas, tome cuidado com esse tipo de afirmação, com esse tipo de resposta, tá? Na segunda alternativa, uma constelação é formada por estrelas que estão mais próximas uma das outras do que estrelas das outras constelações. A gente sabe que essa afirmação também ela é falsa, né? As constelações elas são formadas por estrelas que aparentemente estão mais próximas. Na realidade, elas podem estar e estão, né, distantes uma das outras. Aqui na terceira afirmação, eu tenho a seguinte frase. Ano-luz é uma medida de tempo usado na astronomia. E aí, galera? Vamos lá, eu vou dar uma acelerada aqui no processo, tá? Aqui tá falso, tá, galera? Porque ele tá dizendo que é a unidade de medida de tempo e não é tempo. Tá, e não é tempo. Aqui é distância. A cor de uma estrela dá uma ideia de sua intensidade de temperatura verdadeira. As estrelas são corpos celestes que emitem luz.
É só me adicionar lá no Instagram, @silviacardoso01. Tá aí na tela para vocês. A gente vai ver aqui algumas perguntas que tá chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos tentar responder essas perguntas, tá? Eu ainda tenho algumas dicas que, se der tempo, eu quero passar para vocês no final da aula, tá? Então, qual a importância das estrelas no universo? Produção saiu aqui da tela. É assim mesmo? Produção, ó. Eu vou responder aqui a pergunta de Pedro Paulista, da escola Doutora Geuda Amorim. Um alô para você, Paulo. Olha só, qual a importância das estrelas para o universo? Eu vou usar o Sol como exemplo. O Sol é uma estrela. É o Sol que fornece toda a energia que sustenta a vida no planeta Terra. Então, as estrelas, elas fornecem energia para que aconteça todos os processos, no caso da gente, né, da vida no planeta Terra, e se existir outras formas de vida aí no universo que a gente ainda não conhece, né? Então vamos aqui para a próxima pergunta, de Ícaro, de Gravatá. Qual a relevância da metodologia científica para a ciência? Simplesmente, Ícaro, sem a metodologia científica é impossível fazer ciência. Existe um passo a passo, né, que parte da pergunta, como eu falei lá. Aí você vai buscar respostas para essas perguntas. Você não vai usar qualquer método para chegar a uma resposta. Existe um método científico que você pode fazer entrevista, você pode fazer observação, análise química, enfim, diversas metodologias para chegar numa resposta. E essa resposta, ela tem que ser comprovada, tem que ser testada experimentalmente, com cálculos matemáticos, tem que ter alguma evidência, alguma prova que mostre que aquela resposta ela é verdadeira. Daí a gente vai desenvolver teorias, leis, entre outras coisas, tá? Próxima pergunta. Muito interessante, não sabia que índios produziam ciência, muito menos astronomia. Pois é, gente, todo o conhecimento dos nossos povos indígenas em relação à ciência, à história, tudo isso muitas vezes não está nos livros didáticos, porque a tendência é a gente valorizar a cultura lá de fora, né, a cultura europeia. Mas aqui nessa aula eu quis trazer para vocês um pouco da valorização desse povo, dos povos indígenas. É muito importante a gente valorizar os povos indígenas, porque eles são os verdadeiros donos dessa terra, né? Vamos lá. Por que algumas estrelas são mais brilhantes que as outras? Silvia de Jaboatão, minha xará. Olha, Silvia, eu já falei isso lá no início, né? Se a estrela está mais próxima da Terra, a gente vai ver um brilho mais intenso. Se ela está mais distante, a gente vai ver um brilho menor. Outra coisa que influencia também no brilho das estrelas é aquela questão de qual estágio que ela se encontra, o estágio de vida. Se ela estiver naquele estágio final como uma supernova que explodiu, ela vai brilhar muito mais, a gente vai conseguir passar dias e dias vendo o brilho delas, né? Aqui, uma curiosidade. Qual a diferença entre estrelas e hemisférios? Olha só, hemisfério é a divisão do globo terrestre. A gente tem, o globo terrestre é uma esfera, a gente divide essa esfera no meio com a linha imaginária, que é a linha do Equador. Então eu vou ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, quando eu estou no hemisfério norte, que eu olho para o céu, eu vou observar diferentes tipos de estrelas do que se eu tivesse no hemisfério sul. Então, essa é a diferença. O hemisfério é o local que a gente observa na Terra. Tá? E as estrelas são corpos celestes que estão lá no universo. A pergunta de Andreina Vitória, de Recife Bura. Por que acontece este ciclo de vida das estrelas, professora? Bom, porque existe um consumo de energia. A estrela nasce a partir de um processo de fusão de átomos. Nessa fusão, ela vai liberando energia. Quando ela gasta toda a energia, ela acaba, ela morre, tá? Vocês vão mandando aí pro WhatsApp, entra comigo em contato comigo no Instagram, que a gente conversa mais sobre esse tema. Tem muita coisa interessante que a gente precisa discutir, mas teria que sair outra aula. Eu quero dar um beijo, dizer que eu estou com saudade dos meus alunos, né? E tô doida que acabe logo tudo isso, que a gente possa voltar para estar na nossa sala de aula, estudando muitos outros temas interessantes, além da astronomia, entre outros. Um grande beijo para vocês e até a próxima!